I think it's time to start. Hello, everyone, and welcome. Penso que está na hora de começarmos. Olá a todos e bem-vindos ao nosso webinar sobre terapêutica hormonal na menopausa com doses ultra baixas. Quando, como e a quem? Sou a Angélica Linden Eschberg, sou professora em Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. Sou também a presidente da EMAS, a Sociedade Europeia para a Menopausa e Andropausa. Muitíssimo obrigada por se juntarem a nós hoje. Antes de começarmos, gostaria de agradecer à Abbott pelo seu apoio ao possibilitar esta série de webinars. No entanto, o programa e o conteúdo são da responsabilidade exclusiva da EMAS. Avançando para algumas questões técnicas, entraram no webinar em modo de audição, ou seja, o microfone está em mudo para nós não captarmos ruídos por parte dos participantes. Podem fazer perguntas através do Q&A, que há perguntas e respostas que podem localizar no fundo do ecrã do Zoom. E depois, no final, nós vamos ter a oportunidade de ler as vossas perguntas para que as oradoras possam responder. Ao mesmo tempo, teremos interpretação simultânea. Podem selecionar entre as seguintes línguas: mandarim, português, russo, espanhol e ucraniano. E podem selecionar a língua que pretendem ouvir através do ícone de interpretação que está no painel do Zoom. Finalmente, gostaria de recordar que este evento está a ser gravado para estar disponível no site da EMAS mais tarde. A nossa primeira oradora é a doutora Alexandra Gromova, que é professora assistente do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Neonatologia do Instituto Nacional de Educação Pós-Graduação da Universidade Médica Nacional de Bogomolets de Kiev, na Ucrânia. Também é membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Ucrânia e membro da Sociedade Internacional de Ginecologistas e Obstetras. O título da apresentação será a terapêutica hormonal da menopausa e a terapêutica de substituição hormonal em casos especiais. Doutora Gromova, passamos-lhe a palavra. Olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à EMAS pelo convite para participar. Também agradeço às forças do exército ucraniano por terem salvo a minha vida, por me permitirem estar aqui. Vou tentar partilhar agora o ecrã com a minha apresentação. Apenas um momento para questões técnicas. Entretanto, recordo a todos, mais uma vez, que podem usar o Q&A para colocar as vossas perguntas. Se tiverem comentários, usem então a secção de comentários. Muitíssimo obrigada. Minha apresentação é sobre a terapêutica de substituição hormonal e as terapêuticas hormonais para a menopausa. Aqui devo dizer que a Abbott apoia esta webinar, mas eu assumo a responsabilidade por toda a informação que vou partilhar. Quando temos uma paciente saudável, sem comorbilidades e condições médicas complexas, é o ideal. Mas claro que mulheres na meia-idade isso é difícil, particularmente nas mulheres com algumas condições médicas. Neste caso, nós deveríamos ter mais informação, ter mais dados que nos permitam oferecer as decisões, os tratamentos mais bem escolhidos.
para lidar com How pessoas can we que passam por compensate estas situações. estrogen Como podemos deficiency compensar a in deficiência de comorbidities like estrogênio nos seguintes fibroids, casos? endometriosis, Fibroide uterina, endometriose, dyslipidemia, hipertensão, hyperthyroidism, dislipidemia, síndrome metabólica, constipation is common obesidade. in women. São situações Effect of bastante comuns em mulheres na meia idade. our patient E outra situação seria mulheres com MHT mais de in 60 anos, this age. porque há mulheres que continuam a precisar da Both have terapêutica found de benefits substituição hormonal nestas idades. O equilíbrio entre os reduction benefícios e os riscos nesta in the situação practice of prescription é MHT importante essential e é a medication. base para And receitar time by time, these tratamentos benefit-risk de balance substituição has hormonal been ou monitored outros and para difficult mulheres to com find. condições médicas Let's start with específicas. fibroid Vamos uterina. começar com a fibroide uterina. Fibroids is most common A situation fibroide in uterina é a women situação mais comum nas around mulheres 45, por around volta dos 50 years. 45, 50 anos. Fibroids have presentation of estrogen and progesterone receptors. Temos então dos receptores de estrogênio e de progesterona, e o seu crescimento é dependente primariamente da progesterona. E temos também esta terceira situação que se pode verificar na questão da fibroide uterina. Nesta idade, então, nós temos de entender como lidar com a situação, uma vez que pelo menos uma em cada 5 mulheres tem fibroide antes da menopausa. E muitas vezes esta situação é assintomática. A maior parte das mulheres são assintomáticas. E, portanto, o efeito do tratamento de substituição hormonal nas mulheres com fibroide uterina são os seguintes. No caso de tibolona, vamos prestar atenção ao estrogênio e à progestina, perdão. Portanto, temos tibolona com resultados consistentes, mas sem diferenças significativas, uma situação estável, mas depois temos estrogênio mais progestagénio, com 25 a 20 e 28% de aumento dos resultados, depois 41% sem alterações e uma redução das dimensões em 31% dos casos. Depois temos, então, no último caso, que é os moduladores de receptor de estrogênio, moduladores seletivos do receptor de estrogênio, e vejamos o caso das mulheres com esta situação de fibroide uterina e algumas considerações práticas antes de receitarmos uma terapêutica. Fibroide mais pequena, menor do que 3 centímetros, raramente passa por crescimento, mas durante o terceiro ano de terapêutica pode haver fibroide aumentada em mais de 25%, em aproximadamente 8% das mulheres. Temos de saber então que o estradiol transdérmico provoca o crescimento da fibroide mais frequentemente do que o estradiol por via oral e doses baixas de progestina no tratamento de substituição hormonal são mais aceitáveis. Depois temos 2 anos de administração com maior risco de crescimento nestes casos. Portanto, desta forma nós podemos fazer a vigilância das nossas pacientes, especialmente nestes 2 anos que são críticos. Algumas questões são também de senso comum, quando receitamos uma terapêutica hormonal para a menopausa. No caso de mulheres, por exemplo, com fibroide assintomática, sem indicação para cirurgia, às vezes é necessário nos primeiros 2 anos, porque neste período de tempo de terapêutica hormonal pode haver crescimento da fibroide. É seguro receitar o tratamento hormonal a mulheres no período pós-menopausa com a fibroide nas dimensões antigas, se tem uma dimensão estável. Se houver um aumento de mais de 25%, então deveríamos considerar a interrupção da terapêutica.
ou então uma dose baixa de estradiol e de progestina também. 0.5 miligram 0,5 miligramas de estradiol e 2,5 de dihidrogesterona. Miligramas, não por cento, perdão. Em relação a casos especiais de tumores, são um grupo de tumores do músculo uterino com potencial de malignidade incerto. As questões relacionadas com o tratamento e observação ainda são um pouco controversas. O tratamento hormonal de menopausa nas mulheres com tumores deste tipo ainda não foram suficientemente estudados e, portanto, é melhor não receitar a terapêutica nestes casos. Uma situação um pouco mais complexa é no caso das mulheres com histórico de endometriose. Quando temos pacientes com endometriose, a menopausa pode eventualmente oferecer alívio dos sintomas de endometriose, mas a endometriose é um fator de risco no caso de insuficiência ovárica primária e no início da menopausa, especialmente quando é bilateral e quando existe uma cirurgia. Portanto, quando nestes casos temos uma grande causa, uma causa bastante significativa para o cancro do ovário. Depois temos a osteopenia e a osteoporose, aqui também é um fator de risco, e um fator de risco para artrite e artrose. And we have summarizing these factors. Nós tentamos resumir estes fatores porque as mulheres com endometriose têm um cenário positivo para a menopausa, eventualmente, e tentamos manter sob controle os sintomas com o tratamento hormonal, mas será que devemos receitar no caso das pacientes com endometriose? Temos prós e contras. A terapêutica hormonal pode diminuir os sintomas vasomotores, a osteoporose e a artrose, os riscos cardiovasculares e a depressão, mas os contras são o facto de aumentar a recorrência e a malignidade. Portanto, este é o cenário negativo da terapêutica hormonal. Depois, quando vemos a documentação existente através das pesquisas que têm sido feitas, vemos que a terapêutica hormonal aumentou o risco de recorrência, aumentou o risco de malignidade e a terapêutica hormonal adiada, não. Então, se formos mais em pormenor, vemos aqui a cirurgia radical com um risco extremamente baixo de recidiva. Depois temos um risco maior no caso de paciente com endometriose definitiva e um risco aumentado de recidiva e de malignidade no caso da monoterapia com estradiol. Um risco aumentado de recidiva e malignidade com terapêutica de fitoestrogênio, testosterona e tibolona. Portanto, não é uma decisão verdadeiramente segura para estas pacientes. Para mulheres mais jovens, com insuficiência ovárica primária em resultado de cirurgia à endometriose, os benefícios são muito superiores ao risco verificado. Claro que existe bastante vigilância no caso de pacientes. Sim. Temos um documento também sobre o impacto da terapêutica de substituição hormonal e no que diz respeito ao risco de cancro dos ovários em mulheres em fase pós-menopausa com endometriose de novo ou um histórico de endometriose, com exceção da terapêutica de substituição hormonal
que usa a monoterapia com estrogênio, a terapêutica de substituição hormonal não aumentou o risco de cancro do ovário nas mulheres pós-menopausa com endometriose novamente ou com histórico de endometriose. Portanto, a terapêutica de substituição, se não for monoterapia com estrogênio, pode ser eficaz. Depois, para mulheres com endometriose, temos mais algumas considerações. Make this bad scenario ovarian cancer, increase ovarian cancer. Temos, portanto, na questão de aumentar a possibilidade de recidiva ou de cancro do ovário, temos de considerar a presença de indicador para a terapêutica hormonal, uma seleção muito cuidadosa das pacientes, uma terapêutica que combina estradiol com progestina, mesmo em casos de histerectomia total, portanto apenas terapêuticas combinadas. E se tivermos estradiol e progesterona numa dose ultra baixa, então esta é a melhor opção para este tipo de pacientes. Vamos agora discutir a hipertensão arterial e a terapêutica de substituição hormonal. A menopausa, em relação aos riscos cardiovasculares, existe uma associação direta. O efeito indireto nos riscos cardiovasculares, como obesidade visceral, dislipidemia, resistência à insulina, a tensão arterial alta e inflamação crónica, com ocorrência de aterosclerose, também doenças cardiovasculares e AVC. Temos, portanto, efeitos diretos e indiretos no que diz respeito a risco cardiovascular. Nesta idade da menopausa, a maior parte das mulheres tem uma baixa atividade física muito baixa e existe uma maior tendência para a obesidade, aterosclerose e, em consequência, as doenças cardiovasculares com possibilidade de infarto e AVC. Em relação à pressão arterial e às hormonas sexuais, as mulheres com uma tensão arterial normal vivem normalmente mais 5 anos. O papel protetivo do estrogênio não é inteiramente entendido. Nas mulheres pós-menopausa, a incidência de hipertensão chega aos 75%. E depois dos 65 anos temos igualdade a nível de hipertensão, quando em comparação com os homens, e chegam inclusivamente a ultrapassar os homens na frequência de hipertensão. A terapêutica hormonal para a menopausa e substituição hormonal, como sabem, estão sujeitas a muitas controvérsias. Pode aumentar a pressão arterial ou diminuir a pressão arterial, mantê-la estável. Mas depois, quando analisamos em mais pormenor, encontramos diferenças entre a autoadministração e o tipo de progestina e como influencia a pressão arterial. A terapêutica hormonal tem um efeito muito ligeiro, mas estatisticamente significativo em aumentar estes episódios de alteração na pressão arterial. E pode aumentar efetivamente a pressão arterial nestes casos. Temos um estudo de 2014 e depois outro de 2022 com o mesmo resultado, dizendo que o estradiol é mais seguro no primeiro caso, com algumas vantagens. Depois, quando vemos as progestina, a dihidrogesterona, drospirenona e progesterona micronizada têm benefícios no que diz respeito à pressão arterial.
E a terapêutica hormonal pode reduzir os efeitos adversos dos antagonistas de cálcio e os diuréticos. Portanto, nós temos de estudar o risco cardiovascular para determinar se existe um risco alto, médio ou baixo. E existe consenso neste sentido entre a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Europeia da Hipertensão, no que diz respeito às prescrições de terapêutica de substituição hormonal. Este documento diz que a evidência atual demonstra que não existe um aumento significativo de pressão arterial nas mulheres em resultado direto desta terapêutica e, portanto, pode ser receitada desde que a pressão arterial esteja sob controlo com este tipo de medicação. As pacientes podem falar com o cardiologista ou com o médico de família sobre esta questão, no controle da pressão arterial e depois recorrer à ginecologista para prescrever a terapêutica hormonal. Nós temos documentação de grande qualidade para estabelecer os critérios de prescrição da terapêutica hormonal. Como sabem, o tipo de decisão que tomamos a nível de contraceptivos também permite-nos dividir as mulheres em grupos com um risco mais baixo ou mais alto, conforme os métodos de contracepção utilizados. Quando nós analisamos a pressão arterial, descobrimos na zona verde que é seguro para os nossos pacientes, se estão sob controle ao nível da pressão arterial. Depois analisamos as mulheres que são fumadoras, a situação é diferente, é mais adversa e deve ser prestada atenção especial, neste caso, que são fumadoras ativas, que é uma situação efetivamente mais perigosa do que simplesmente a pressão arterial alta. Practical accent Conclusões práticas, considerações práticas, temos em relação à saúde cardiovascular e a terapêutica hormonal. A terapêutica hormonal é indicada para aliviar os sintomas da menopausa, não como medida preventiva. Pode ter um efeito preventivo em potencial para o desenvolvimento em relação ao desenvolvimento de depressão ou hipertensão, mas não pode ser usada, não deve ser usada apenas para esta indicação. As doses e o regime de tratamento, assim como a idade da mulher, são fatores de segurança muito importantes para estabelecer a terapêutica mais indicada. E os fatores de risco para doenças cardiovasculares devem ser avaliados antes da prescrição da terapêutica. Caso de incerteza em relação ao risco cardiovascular do indivíduo, recomenda-se considerar cálcio coronário, o índice de cálcio coronário de acordo com o parâmetro MSCT. E não se recomenda com mulheres que tiveram um evento cardiovascular. Portanto, para mulheres assintomáticas, em geral, não se recomenda dar início a uma terapêutica hormonal para a menopausa. No caso de mulheres que tiveram situações de afrontamento bastante grave e outros sintomas, existe um risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes e doença de Alzheimer. Estão relacionados e, portanto, ao oferecermos terapêutica hormonal a mulheres com sintomas vasomotores, temos de pensar na questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Vamos agora falar do caso da dislipidemia. Os efeitos da terapêutica hormonal na menopausa, no perfil lipídico das mulheres pós-menopausa, tem sido bastante investigado. Há muita literatura disponível com meta-análise e podemos dizer que a terapêutica hormonal poderia diminuir significativamente as concentrações de lipoproteína A, LDL-C e TC e
A terapêutica hormonal oral aumentou significativamente a concentração de TG em comparação com a terapêutica transdérmica. A terapêutica oral, no entanto, é associada a efeitos positivos na concentração de LDL-C. Para mulheres com qualquer risco de doenças cardiovasculares ou hipertrigliceridemia, a terapêutica oral pode oferecer benefícios significativos. Ainda não se sabe ao certo se uma dose baixa de terapêutica pode obter os mesmos efeitos no perfil lipídico que a dose convencional. Portanto, a vantagem de doses baixas no perfil lipídicos pode confirmar-se apenas no caso do nível de triglicemia para doses baixas e ultra baixas. And women with Para dyslipidemia. mulheres com dislipidemia e a terapêutica hormonal, então temos a questão do colesterol, uma terapêutica sistémica com estradiol tem um efeito baixo a nível da dependência no que diz respeito a baixar os triglicerídeos, o colesterol LDL e o HDL, e tem um benefício mais pronunciado em HDL baixo. O estradiol transdérmico tendo preferência em relação a triglicerídeos altos. Depois temos também dihidrogesterona ou progesterona micronizada, como sendo os melhores progestagénios a utilizar nestes casos. Condições que estão diretamente relacionadas com a questão da dislipidemia e risco cardiovascular, a obesidade e agora obesidade e diabetes tipo 2. Temos estudos que investigaram a deficiência do estradiol em relação ao risco de diabetes tipo 2. Vemos os mesmos resultados desde 2002. A menopausa e a deficiência de estradiol aumentam o risco de diabetes tipo 2, especialmente para mulheres que já fizeram uma variectomia, um aumento de 57% neste caso. Em relação aos efeitos da terapêutica hormonal no risco de contrair diabetes tipo 2, a ideia é que diminui o risco em 65%. Mulheres com sintomas vasomotores têm um risco alto, um aumento, aliás, deste risco em 18%, que está correlacionado com a intensidade e a duração. Portanto, quando oferecemos terapêutica hormonal a mulheres com sintomas vasomotores, temos a possibilidade de ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo 2. A terapêutica hormonal para a menopausa tem alguns benefícios na redução da resistência à insulina e da hiperglicemia pós-perinatal, diminui o risco de diabetes tipo 2, mas apesar dos óbvios efeitos, a frequência na administração da terapêutica em mulheres com diabetes tipo 2 é 50% mais baixa do que na população geral. Lancet give us a paper with recommendation use this Temos então em relação à transição para a menopausa a idade de ouro para prevenir as doenças cardiovasculares. Porquê? Porque a terapêutica hormonal iniciada antes dos 60 anos de idade ou nos primeiros 10 anos depois do início da menopausa, em mulheres com sintomas vasomotores em risco de osteoporose, esta é a única intervenção que reduz o risco de doenças cardiovasculares e de diabetes. A posição da EMAS
A terapêutica hormonal para a menopausa tem um efeito positivo no perfil glicêmico, tanto nas mulheres com DM como com diabetes tipo 2, dar início precocemente à terapêutica pode atrasar o desenvolvimento da diabetes. Se há contraindicações à terapêutica hormonal e um alto risco de trombose com as formas transdérmicas de terapêutica, então seria preferível as formas transdérmicas em vez da oral. E nos estudos realizados em relação às progesteronas, ao progestagénio, temos aí quais são as melhores. E uma pergunta muito comum das mulheres em relação às hormonas e ao peso, como é que podem evitar o aumento de peso? Mudanças do estilo de vida são a coisa mais importante para lidar com a obesidade, porque o aumento de peso está diretamente relacionado com a diminuição dos níveis de estradiol na menopausa. E as mulheres com terapêutica hormonal têm um risco mais baixo de obesidade ou abdominal, podem manter a sua composição física mais facilmente, a sua constituição física, com menos obesidade abdominal. Em relação à massa muscular, sabemos que can have obesity because algumas mulheres têm falta de massa muscular e têm um nível alto de massa gorda. Mas este estudo, que veio da Coreia, analisou mais de 4.200 mulheres em fase pós-menopausa, com considerações como o peso, a circunferência da cintura, a medida da cintura e a relação entre o peso dos músculos e o peso total, para analisar também o histórico de hipertensão arterial e terapêutica hormonal. Temos situações de sarcopenia relacionadas com histórico de hipertensão, duração da hipertensão e um nível baixo de atividade física e, portanto, o regime de doses ultra baixa é uma opção para mulheres nestas circunstâncias. Depois temos os critérios de elegibilidade, em que podemos ver a zona verde para diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, mas a zona amarela para mulheres com obesidade, índice de massa corporal superior a 30. Portanto, temos de ter isto em consideração. Terapêutica hormonal para a menopausa, quais são os níveis ótimos para o síndrome metabólico e dislipidemia? As mulheres com mais de 60 anos e a terapêutica hormonal. Quanto tempo duram os sintomas vasomotores? Normalmente, em média, cerca de 7 anos, mas 8% das mulheres têm sintomas vasomotores graves durante mais de 20 anos. 6% das mulheres com 85 anos têm sintomas vasomotores. Temos situações em que temos de prolongar a terapêutica hormonal por causa dos sintomas vasomotores na idade avançada. Uma situação muito diferente quando consideramos o início da terapêutica ou o prolongamento da terapêutica hormonal. Portanto, no caso do início, na idade superior a 60 ou 65, pode ser perigosa por causa do risco de trombose. Se os sintomas vasomotores não tiverem parado, não tiverem deixado de existir desde a menopausa, temos antidepressivos e gabapentina que pode ser usado. E quando há sintomas vasomotores, temos de incluir tirotoxicose, tuberculose, HIV, linfoma e outras condições, outros problemas de saúde, porque as mulheres se não apresentam sintomas
motores durante 10 anos após a menopausa. Em relação ao prolongamento da terapêutica, é uma questão bastante controversa, porque a descontinuação da MGT depois dos 65 não é apoiada pela Associação para as Mulheres em Menopausa e também para a Sociedade Norte-Americana da Menopausa. A posição norte-americana em relação a esta terapêutica à idade avançada é que a terapêutica hormonal na menopausa é possível em mulheres com risco baixo de trombose e cancro da mama, alto risco de osteoporose, persistência de sintomas vasomotores e intolerância ao fracasso na utilização de outros tratamentos. Se nós considerarmos a terapêutica hormonal com uma dose extra baixa, ultra baixa de estradiol, formas transdérmicas de estradiol, hidrogesterona ou progesterona micronizada como progestina são preferíveis. E a terapêutica hormonal não é providenciada para a prevenção de doenças cardiovasculares ou de demência exclusivamente. Se temos sintomas vasomotores, então prescrevemos. Em relação aos critérios de elegibilidade, nós encontramos aqui as mulheres com mais de 40 anos, com menos de 40 anos, aliás, na zona verde, se começam a terapêutica hormonal antes desta idade, consideramos o início da terapêutica. Na zona amarela é melhor não receitar. Acima dos 70 não é apropriado. E agora gostaria de destacar algumas considerações. O facto de ser um tratamento complicado não significa que seja impossível. Antes de recusar a utilização de terapêutica hormonal, devemos calcular os riscos, tanto da prescrição como da recusa, e os dados sobre os riscos da terapêutica hormonal para a menopausa em grupos de pacientes com comorbidade muitas vezes não são devidamente levados em conta. E, portanto, é preciso analisar com mais atenção os detalhes. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção e bem-vindos a Kiev, logo que seja possível. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Gromova. Nós tínhamos outra oradora agendada para a sessão de hoje, infelizmente ela não pôde juntar-se a nós por causa de circunstâncias imprevistas, mas nós temos agora bastante tempo para perguntas e respostas. E temos já algumas perguntas na secção de Q&A. Não se esqueçam que podem continuar a colocar perguntas. Eu vou começar com a primeira. A doutora Gromova também pode ver o chat, o Q&A. Em pacientes com histórico de ataque cardíaco ou infarto do miocárdio, com fatores de risco bem controlados, com estatina e outra medicação e com a pressão arterial normal, será que podem começar com a tratamento terapêutica de substituição hormonal transdérmica de baixa dose, se as alternativas não funcionam? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que não se deveria usar, porque já vimos os critérios de elegibilidade e se houve eventos cardiovasculares isquémicos, ataque cardíaco ou infarto do miocárdio, então esta paciente está na zona vermelha ou amarela. A exceção seria mulheres que têm stents e então poderia usar-se neste caso uma dose ultra baixa. Também no caso
antidepressivos, temos de ver cada situação. Isso leva-nos à questão seguinte: qual é a definição de dose baixa e ultra baixa? Poderia explicar-nos especificamente o que diz respeito ao estradiol oral e transdérmico? O que é dose baixa e dose ultra baixa? Estradiol oral seria 1 para dose baixa e 0,5 para ultra baixa, ou menos. Para o estradiol transdérmico, então teríamos a dose baixa com benefício 0,15, 14, perdão, 14. 0,14. 0.14. But transdermal is in microgram. So we Mas o have transdérmico é em microgramas, okay, 25 to 100 microgram. portanto 25 a 100 microgramas no caso do transdérmico, não é? Gel. Estamos a falar do gel, sim, sim. Porque também temos o patch, o adesivo. Sim, estamos a falar de gel, a dose mais baixa. Okay, good. And here we have another question. Outra pergunta? Can we prescribe Podemos hormone receitar a therapy terapêutica if the hormonal se a patient, paciente has fez breast histerectomia há 3 anos? Absolutely. If a patient had indication for hormone therapy. Sim, se houver indicação And in this situation, para a terapêutica hormonal, claro que sim. Poderia receitar-se, exceto no caso de mulheres com cancro do endométrio ou endometriose. Eu penso que a pergunta talvez se refira ao início do tratamento, mais próximo da menopausa. E neste caso não sabemos quando, or also have undergone bilateral. não sabíamos, Yeah. não sabemos qual foi o procedimento. Sim, deveríamos saber se a esterectomia foi na idade pré-menopáusica ou pós-menopáusica. Very good. Let me see what else we have here. Vamos ver o que temos mais aqui. Nós já falámos sobre a definição de dose baixa e ultra baixa. Há algum risco de prescrever terapêutica de substituição hormonal contínua na fase pré-menopausa se a terapêutica de substituição hormonal cíclica não estiver disponível? Não é que seja um risco, mas é desconfortável. A mulher tem corrimento e o sangramento é mais imprevisível. Portanto, é possível, é seguro, mas não é confortável para a mulher. Temos agora outra questão, e em relação à utilização de terapêutica hormonal em condições reumatológicas. E agora temos aqui abreviaturas LES, Yes. artrite reumatoide. Sim. Se a paciente artrite reumatoide apresenta alterações ao nível de coagulação, podemos usar o regime transdérmico de terapêutica hormonal. E agora acabo de ver que a doutora Galina Grabanikova chegou. Infelizmente, chegou um pouco tarde. Talvez possa comentar apenas estas questões. Deixa-me ver se tenho outra questão. Nos casos de AVC, a terapêutica de substituição hormonal transdérmica de baixa dose pode ser administrada como não trombogénica. O que é que acha, doutora Galina? Gostava de comentar? Olá, boa tarde. Eu penso que
A terapêutica hormonal de baixa dose é positiva, é boa para mulheres com alguns sintomas. Tenho uma boa experiência nesse sentido, com as doses baixas e normalmente começamos depois dos 50 anos com 1 miligrama de estradiol gel e depois de hidrogestrona. E depois de 5 a 6 meses fazemos uma alteração para uma dose ultra baixa. E esta é uma boa prática. Would you really give it in a patient with a previous stroke? Mesmo que tenha havido AVC, This regards a woman isto that diz has respeito a uma mulher com AVC, que tenha Would passado you por um give it to AVC. her? Neste caso, também administraria esta terapêutica? Não, 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 não. In cases of previous stroke, as No caso de um AVC anterior, temos literatura excelente com os critérios de elegibilidade. Basta analisar estes critérios, porque temos aqui opções seguras para as pacientes e para os médicos, porque se tivermos complicações na cirurgia, nós também não temos grandes problemas. E, portanto, quando a paciente teve uma trombose, ela tem fatores de risco e, neste caso, não podemos prescrever. Se ela tiver tido um derrame isquémico, um acidente vascular isquémico, temos de ver o histórico para analisar os riscos. Depende se ela está ou não sob influência de estrogênio, mas se há riscos, fatores de risco, se não houver outros fatores de risco, então poderíamos prescrever a terapêutica de substituição transdérmica de baixa dose. Na minha clínica, temos uma mulher que teve uma trombose quando ela tinha 27 anos e depois também a suficiência ovárica primária aos 35 anos. Era uma situação muito complicada, mas eu mesmo assim receitei a terapêutica de substituição transdérmica. Então, em cada caso, nós temos de equilibrar os riscos potenciais com os benefícios potenciais. E claro que há muitos fatores que estão envolvidos, a idade da paciente, quais os sintomas que ela tem. Para mulheres mais jovens, não é só uma questão de tratar os sintomas, temos de proteger também em relação a complicações médicas, como doenças cardiovasculares, osteoporose e demência, para pacientes mais jovens, com uma insuficiência ovárica primária muito precoce. Pode ser bastante complicado nesses casos, criar um equilíbrio entre estes fatores, mas é algo essencial e todas temos tentado fazer isso. Be sure you have all information Temos and de nos certificar de que temos acesso a toda a informação, a todos os dados clínicos e também estabelecemos uma relação pessoal com a paciente para sabermos o máximo possível sobre cada uma. In the meantime, I will thank you, Galina, for joining us. We will not have time to have your Doutora Galina, infelizmente não será possível ouvi-la agora, porque já não temos tempo, mas quero informar o público, as pessoas presentes no webinar, que vamos gravar a sua apresentação e disponibilizá-la no nosso site mais tarde. Muito bem, ótimo. Mais uma pergunta. Em mulheres acima dos 60, consideraria 25, o adesivo de 25 microgramas transdérmico? Sim, sim, é uma boa opção, porque não? Temos de nos lembrar que temos de proteger o endométrio com dihidrogestrona em baixa dose ou progesterona micronizada.
são as opções, são as progestinas mais seguras. Eu concordo. And another question here. I am surprised of your Fiquei recommendation surpreendida com a sua recomendação para mulheres com mais de 60 anos, considerando os efeitos benéficos a longo prazo da terapêutica hormonal em, nos ossos, nas artérias, na saúde vaginal e nas funções cognitivas. Dose baixa ou ultra baixa pode oferecer os mesmos benefícios? Pensava que não havia limite de idade para a terapêutica de reposição hormonal se iniciada numa fase ainda inicial da menopausa e de acordo com a preferência das mulheres. Esta é a pergunta mais complicada, realmente. Quando analisamos a história da terapia hormonal, já houve várias abordagens diferentes, pelo período máximo possível, pelo mais curto possível, e agora ainda estamos à procura do equilíbrio perfeito. 10 anos parece ser um período razoável e depois, a partir daí, temos de reavaliar esse equilíbrio entre os riscos e os benefícios. E há sintomas vasomotores graves, depende, não é? Em alguns casos podemos prolongar a terapêutica, mesmo com 0,5 miligramas de estradiol de toma oral, devemos manter uma baixa densidade. Não aumentar demasiado, mas manter a densidade pulsatória. E, portanto, algumas mulheres podem optar por esse tratamento ou ter outras preferências. É preciso analisar os critérios de elegibilidade, mas pelo menos aos 70 convém parar. You don't have enough information, please. Já não, na verdade é que não temos informação suficiente. Mas as orientações internacionais não indicam realmente uma idade para interromper a terapêutica hormonal. Recomendamos começar o mais cedo possível, tão perto da menopausa quanto possível, não é? E para a menopausa normal deveria ser um tratamento de sintomas e não de forma preventiva. E na maior parte dos casos, então, 5 a 10 anos seria suficiente, penso eu, não é? De um ponto de vista prático, eu penso que devemos então parar para analisar como é que estão os sintomas vasomotores da paciente. Tem sintomas ou não? Do you want to add Doutora Galina, gostava de acrescentar alguma coisa? Sim, é muito interessante. Eu tenho algumas pacientes, uma senhora que tem 73 anos e outra que tem 74, e elas não querem interromper o tratamento. Agora usam a dose ultra baixa. A minha experiência. Temos de considerar com as pacientes quais são as suas preferências. Elas estão felizes com os seus resultados e, portanto, não querem parar. E eu penso que muitas de nós já tivemos essa experiência, pacientes que não querem interromper, mas é preciso ter essa conversa com as pacientes, informá-las sobre potenciais riscos, mas também potenciais benefícios, para elas poderem tomar a decisão. E tentar manter a dose tão baixa quanto possível. Sim, temos então as doses ultra baixas, que é uma possibilidade que sempre ir com os pacientes, porque é difícil encontrar o equilíbrio entre o risco e o benefício. Tenho uma colega que toma, que continua a terapêutica aos 78 anos. Bem, talvez tenhamos tempo para uma última pergunta. Quando uma mulher emagrece,
Os sintomas também diminuem. E quais são os sintomas? What do you think Um, about that? Can you Qual é see a sua opinião? Consegue ver a Maybe pergunta? I don't understand correctly about this Não sei se question. entendi a pergunta bem. About weight. weight decrease will Se decrease? existe uma descida do peso, os sintomas da menopausa também diminuem? Gain weight or decrease weight? Decrease weight, decrease menopausal symptoms. Maybe. Maybe we have Reduzir o peso e reduzir os sintomas? Bem, talvez. Alguns estudos sugerem uma relação entre o peso e os sintomas vasomotores. E eu fiquei surpreendida com estes estudos, porque women have more fat tissue, aromatization from temos a questão da anticonceptive aromatização com com menos sintomas vasomotores, mas mulheres com obesidade têm mais sintomas vasomotores, não é? Mas estudos realizados, não sei se nos dão dados suficientes, informação suficiente a este respeito. Eu penso que não. Os estudos demonstram que as mulheres obesas têm mais sintomas do que mulheres com peso normal, mas não conheço estudos que façam comparação com mulheres que reduzem o seu peso. Qual seria o efeito no sintoma? E é um estudo interessante, aliás. Do we have some more questions maybe? Okay, I think we take the last question now. Vamos agora sim pegar na última pergunta. Deveríamos estar preocupados com mulheres que têm fibroide de grande dimensão, sem sangramento com Mirena, que usam estrogel de dose baixa. Fazemos a vigilância da fibroide. Não há sangramento, mas pelo menos fibroide. Isto seria uma preocupação. Se não há indicação para cirurgia e usamos Mirena, então o estrogel ou adesivo de baixa dose e vigiar a dimensão da fibroide através de ecografia. Claro que sim, durante os primeiros anos de terapêutica hormonal. Pode ser este período inicial ser mais perigoso para o surgimento destes sintomas. Doutora Galina, agora as últimas palavras, uma mensagem importante neste sentido, se quiser. If talk about IUD and Falamos do DIU progesterone, I think it's e da progesterona de baixa dose. more easy for É mais fácil as mulheres. I think it's a good practice. E eu penso que seria uma boa prática. What I can say, maybe healthy, wealthy. and É good preciso que as pacientes se mantenham o mais saudáveis possível e tenham uma boa qualidade de vida. Muito bem, muito obrigada. Eu penso que chegou a altura de darmos por terminado este webinar. Agradecer, em primeiro lugar, aos oradores, às oradoras, neste caso, ao público, por ter participado com as vossas perguntas. Esperamos que tenha sido um webinar muito interessante para todos. Adeus a todos. Thank you everyone for attention. Thank you, Angelica, for Obrigada pela atenção e muito obrigada, Angélica, pela moderação.